Ali, olha só. Boa noite, cervejeiros, cervejeiros, apaixonados, aficionados, produtores. Vamos lá, começando mais uma noite de live da Revista da Cerveja. O pessoal tá chegando aí, Jeremias, Cervejaria Extremossa, Pati Hellman, só pessoal de uma cervejeira aí, muito bacana. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre insumos, né? Essa noite aí vamos chamar o Tito, lá da LNF, na verdade aqui de Bento, do ladinho aqui de Porto Alegre. Vamos ver se já tá aí online. Vamos procurar aí. Ainda não. Daqui a pouquinho tá chegando aí para nos prestigiar. Tá aqui. Vamos ver se aparece na tela com a gente, hein? Ô Fabrício, tudo bom? Olha aí. Boa noite, Tito. Tudo bom? Boa noite. Tranquilo. Seja bem-vindo à nossa live aí. Obrigado. Obrigado pelo convite. Como é que tá aí? Bento, tá? Tô vendo que tá de camisa também, tá quente, que nem aqui. Bah, tá. Cara, fez 26 graus aqui hoje, meu. Não dá pra Doideira, entender né? esse tempo, né? Que inverno é esse, né? Parece que semana que vem esfria, né? Tem previsão de fazer 2, 3 graus semana que vem. Aliás, essa semana já na quinta-feira. Vamos ver. É, tia. E haja saúde, né, Tito? Bah, essa flutuação térmica para as crianças, especialmente, né? Uhum. Tu Ah. tem, um, tu tem um pequeno, né? Uma pequena. Eu tenho dois, cara. Eu tenho um de 13 e um de 9. É, você sabia que. Ah, legal. Bacana, Ah. Tito. Vamos lá, Tito. Vamos começar nossa brincadeira aí. Primeiro, eu gostaria que você apresentasse um pouco para nós, né? Falasse um pouquinho da LNF e quem é o Tito aí nesse meio cervejeiro, né? Tá, bom, para quem não me conhece, pessoal, todo mundo me conhece por Tito, me chama de Tito, mas o meu nome é Luiz Francisco Flores. Eu sou gerente geral da área de cervejaria na LNF. A nossa empresa foi fundada em 1987 pelo Luiz Norberto Flores, por isso o nome é LNF, né? O Luiz Norberto Flores é o meu pai. E a nossa empresa foi fundada com o início da sua atuação no ramo vinícola, com insumos para vinhos, lá em 87. Leveduras, enzimas, equipamentos. E aí a LNF evoluiu ao longo dos anos para diversas indústrias e faz 7 anos já que a gente está atuando no mercado cervejeiro. Uhum. Bom, tu tá, para quem não sabe, né, Tito, a LNF está aí no berço vinícola do nosso estado, Bento Gonçalves, né? Então, É, é, tem toda aí a raiz vinícola é. no sangue, né? O meu pai e minha mãe são enólogos, né? O meu pai é de Mendoza, minha mãe foi estudar enologia lá, minha mãe é daqui. E aí o background todo técnico nosso é enologia, né, da empresa. Aí a gente acabou que não atua mais nesse mercado, mas assim, a LNF está aqui por causa, de certa forma, da enologia, da indústria vinícola, né? Começou como empresa por causa do mercado vinícola, assim como várias das empresas de equipamentos que começaram aqui por causa do mercado vinícola e evoluíram para o cervejeiro e outros segmentos, né? Por isso que Bento Uhum. tem tanto fornecedor de equipamentos também. Uhum. Pois é, então, aliás, né, quando a gente começou a ir visitar o Brasil, né, tipo, em relação à revista, conhecer um pouco o mercado, lá em 2012, uma das gratas surpresas minhas foi voltar aí para a terra, voltar para o Rio Grande do Sul, visitar Bento aí com o olhar cervejeiro, né, visitar Bento, Caxias, e É, perceber que temos indústrias aqui do lado que são referências nacionais, né, no, sim, no meio cervejeiro, né? sim, né? Porque tem toda uma cadeia empresarial que era voltada ao fornecimento do setor vinícola, né? Que se adaptou para o setor cervejeiro, que cresce em forte expansão, apesar dos percalços do caminho, né? Mas todo o pessoal voltou o foco para a cerveja. Como é que se deu essa adaptação, Tito? Até entrando um pouquinho nessa questão, assim, né? Para algumas empresas surgiram em razão da cerveja, né? Inclusive a de Bento, de equipamentos. Outras fizeram essa migração, né? Tu tem noção de como está isso hoje em termos de mercado, assim? Ah, Como é que cara, tá? eu não sei te dizer porque realmente não é no nosso ramo, a gente não atua na área de equipamentos, né? Mas todo esse pessoal que trabalha com equipamento em aço inox, ele nunca trabalhou só com vinho. Eles sempre trabalharam com várias indústrias, laticínios, farmacêutico. Então era uma questão de desenvolver projetos para começar a ter um produto para cerveja, né? Daí que Sim.
E aí que entra a questão dos insumos, né, Tito, que é o nosso tema de hoje, aí, falar um É, pouquinho sobre como está é, essa realidade para ti, né? é. A LNF começou a trabalhar com insumos para a indústria em 87, como eu te falei, né, no ramo vinícola. E ao longo da sua história, a empresa evoluiu e começou a atuar bastante forte na área de sucos, depois na área de indústrias de etanol e açúcar, depois na área de nutrição animal, depois na área de cerveja. A gente atua bastante forte também na área de amidos modificados e álcool potável. A gente tem várias divisões dedicadas a cada uma dessas indústrias na empresa, né? Uhum, uhum. E hoje, Então, desculpa. como? Perdão, vai lá. Vai lá. Não, pois é, então em relação à cerveja em si, aí, né, Tito, como tu percebe isso e como está sendo esse impacto hoje, né? Cara, assim, a gente está vivendo por tempos extraordinários, né? Tem muito pouca gente viva que viveu a gripe espanhola, né? Para nos contar como é que foi aquela época. E a gente está aprendendo a navegar nesse mar enquanto a tempestade vem, sabe? A gente vai se adaptando, vai querendo entender como reagir a isso, do ponto de vista de suprimentos, né? Da demanda, e a gente tem um impacto do aumento dos custos cambiais, né? Então, isso aí faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado com os compromissos que a gente assume, né? E a gente tá navegando, né, cara, nesse mar. Uhum. Tu falou em questão de cuidado, né, Tito? Então, em relação às variações, a LNF tem uma postura mais de um olhar de médio e longo prazo, aí, né, Tito? Com safras já pré, né, vendidas, enfim. Sim. Conta um pouquinho em relação a isso, Tito, como tem sido isso, né? E que maneira que o mercado vai receber isso pós-pandemia, né? Tipo, quem comprou. Quem não comprou tá ok ainda, é possível, tá numa curva reversa. Me conta um pouquinho, Tito, como é que tá essa demanda aí, com certeza. Cara, assim, desde que começou, desde que a ficha caiu aqui no Brasil da redução da atividade econômica, que aconteceu justamente na semana do Festival de Cerveja de Blumenau, que foi na última ou penúltima semana de março, Uhum, a gente sofreu, em questão de uma semana, uma desaceleração muito brusca, impressionante. O mês de abril foi um mês que, nas nossas estimativas, a atividade industrial do setor cervejeiro artesanal caiu a 10% no mês de abril, né? pois. É. E começou a recuperar, já está recuperando bastante. Tá? Eu te diria que hoje a atividade está já acima de 60%. Tá? Industrial no setor artesanal. Assim, foi uma queda na curva que desceu assim, abrupta, e está subindo lentamente. Né? A gente não sabe qual vai ser o novo patamar dessa subida. Então, respondendo à tua pergunta, de forma geral, para o mercado total, falando de lúpulo, por exemplo, a gente não sabe se no total do mercado o mercado vai ficar longo ou vai ficar curto, se vai sobrar, o que, que vai acontecer, quanto vai sobrar, né? Porque a gente não sabe até quando vai subir a curva, se vai voltar aos patamares de 2019 agora em outubro ou se vai ser em outubro de 2021, né? Uhum. Esse é o grande X da questão. Em algum momento a gente vai ultrapassar os patamares da indústria de 2019. Mas quando isso vai acontecer? Essa é a grande dúvida. A gente tem vários contatos com empreendedores locais aqui do ramo de restaurante e bar, e o pessoal está impressionado, como em qualquer brecha que a gente tem do governo local de liberar alguma coisa, como o pessoal está afoito para sair de casa e sair, apesar da questão econômica do desemprego, consumir. Uhum. Então, isso, de certa forma, é um alento, né? Que mostra que a recuperação para esse nosso segmento pode ser rápida, a partir do momento que a gente tiver controle sobre a pandemia, né? Mas o
que vai acontecer de verdade, só o tempo dirá, porque a gente não tem experiência com isso, a gente não tem dados passados para comparar e para estimar o que vai acontecer, né? Exato, não tem histórico, né? É, Eu é. tenho que entender, assim, tipo, tu tem uma relação aí, atende cliente nacionalmente, né? Tu tem aí um cenário de como está evoluindo em termos de Brasil, assim, né? Tu falou que houve um crescimento, onde está pipocando aí uma evolução melhor, né, da produção, né? Cara, assim, o que a gente vê em termos de reação mais rápida do mercado, a gente sentiu que a desaceleração, por exemplo, no Norte e Nordeste demorou um pouco mais para acontecer, mas aconteceu quando aconteceu bem abruptamente, né? A gente nota de forma já bem disseminada essa retomada no Brasil inteiro. Talvez, eu diria, um pouco menos no estado de Minas Gerais. Tá? Sim. Minas Gerais, parece que as restrições lá, a nível, especialmente da capital em BH, estão bastante fortes e aí está demorando um pouco mais. Mas fora isso, a gente está vendo no resto do Brasil de uma forma uniforme, assim. Mesmo, por exemplo, São Paulo, que é onde a gente vê, está mais na mídia e tem mais casos, né? Valores, ou seja, no nosso radar, São Paulo continua proporcionalmente da mesma forma que estava um ano atrás, sabe? Então, proporcionalmente com todo o Brasil. Se botar tudo num É, cenário só, a proporção é a mesma. isso aí, isso aí, isso aí. Interessante, né? Porque, de certa É, forma, teoricamente, o que a gente percebe é o estado mais impactado hoje, né? é, é. Mas realmente, quem a gente vê que não está proporcionalmente na mesma posição que estava é Minas Gerais, mas Uhum, uhum. a gente entende pelo feedback que a gente tem dos clientes que as restrições a nível de capital lá estão mais severas. Entendi. E em termos de tamanho, Tito, assim, proporcionalmente, né? Cervejaria grande, pequena, o cervejeiro caseiro, como é que está sendo essa diminuição e ao mesmo tempo a retomada? Cara, não há uma correlação. A gente tem cervejarias maiores que conseguiram dar o seu jeito para escoar sua produção, tem cervejarias menores que também deram o seu jeito. Então a correlação de quem conseguiu e quem está conseguindo ter jogo de cintura não tem a ver com o seu tamanho. Na verdade, tem mais a ver com o perfil do cara que lidera a operação. Uhum, uhum. Um empreendedor aí. Porque não adianta, muita gente que está ouvindo, de repente já conversou comigo sobre isso, e a real é que é o seguinte, fazer cerveja não é fácil, mas não é difícil. Difícil é vender cerveja, né? Então, é esse o grande desafio que a gente sempre teve nesse mercado, e mais ainda agora, né? Como é que a gente arruma meios de, num momento como esse, continuar escoando um mínimo de produção para não ter que cortar emprego, entendeu? Honrar Uhum, compromisso. uhum. E O o, que que tu tem percebido, assim, tipo, o que que te chama a atenção? E tem um que te chama a atenção em relação a isso, da cervejaria? Tu que conversa bastante com as cervejarias e atende, né? Conversa com o pessoal. cara, o que chama atenção é o pessoal muito empenhado em honrar seus compromissos e dar o seu jeito e fazendo das tripas coração para não ter que demitir ninguém. Uhum. É um mercado que tem muito amor, né? Tipo, muita parceria, muita paixão, muita amizade aí, né? Então, tem... E é um mercado que está sofrendo bastante, tá sofrendo bastante mesmo, porque assim, não adianta. Tem um share da nossa indústria que são os eventos, cara, isso aí parou, né? Então, assim, tinha um share do nosso mercado que era eventos, que não é o autosserviço, que não é o bar, não é o grau, é evento, que zerou, secou essa torneira aí. Então o pessoal está tendo que ser criativo para achar outros meios, entendeu? E assim, mas tem outros caminhos. Existem outros lugares e outros caminhos para se deslocar a cerveja. Tem indústrias que não tem para onde correr, cara. Tipo, setor hoteleiro, empresa aérea, cara, esse pessoal tá sofrendo mais que a gente, né? Uhum. Certeza. Então, Tem uma questão aqui do Pipa Beer Truck, aqui falando dos eventos, né, realmente, né? Tipo, aí, né, comentou agora, eu tô realmente, vendo o pessoal da Pipa aí. sofrendo bastante, né? Ah, Tá. e a ENEC também sempre teve essa postura de estar colado nos eventos, né? De estar fomentando e ajudando isso, né?
gostaria de sentir um pouco de vocês, né? O tempo sempre estão na Brasil Brau, na feira de Blumenau, que, né, foi onde tudo aconteceu antes antes disso tudo. Enfim, qual é a percepção de vocês em relação a isso? Assim, para vocês também é um negócio, né, Tito? Também é um momento de fazer negócios, né? Como vocês estão entendendo isso e buscando alternativa para continuar gerando esse negócio, né? Sim. Então, tem um outro evento também que a gente participa, que a gente é patrocinador, que é o Cervecon, né? O recurso que o pessoal tá encontrando nesse ano para fazer esses eventos acontecerem e propiciar a apresentação desse conteúdo do evento e aproximar fornecedores e clientes é um modelo virtual, né? E a gente vai ver como isso desenvolve agora. O CBC, que era para acontecer em San Antonio, no Texas, cara, foi cancelado em cima do laço. Eu fico imaginando com uma estrutura de um evento como é o CBC, quantas pessoas já tinham compromissos assumidos e gastos feitos e o faturamento não vai mais acontecer no evento, entendeu? Então, e eles fizeram um evento virtual que durou semanas, em todas aquelas palestras foram dadas de forma virtual, em lives como essa. Uhum. E então, assim, a gente sente muito a não existência de eventos. Uma coisa que que a gente está muito ansioso para saber definitivamente era em relação à realização da Brau Beviale em Nuremberg. E tudo indica que a Brau Beviale em novembro vai acontecer num formato ligeiramente diferente, mas vai acontecer presencialmente lá, não vai ter o tamanho todo que sempre tem. Fatalmente vai ter algumas restrições que dependem da legislação do país, de quem pode ir, quem não pode ir, né? Mas está confirmado para o dia 22 de novembro, se eu não me engano. E tem uma carta no site do pessoal lá, que também é parceiro da organização do Festival de Blumenau aqui, da Feira de Blumenau, da Beviale, a Beviale Uhum. Family, com o hashtag deles lá que é o Stronger Together. E é uma carta que eles publicaram do porquê que eles vão viabilizar a realização e muito porque a comunidade cervejeira e de fornecedores de insumo se manifestou para a Balba Viale que queria esse lugar para se juntar e melhorar o astral e mostrar para o mundo que a indústria está ali e vai acontecer. Então isso de certa forma, animador também, né? Haverá o dia seguinte, né? Exato, exatamente. Esperança aí, né, Tito? Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Vai abrir uma cervejinha então, hein, Tito? Hoje eu tô na água, né? Segunda-feira, então. Não, não dá para falar de cerveja sem tomar cerveja, né? Saúde. Uhum. Saúde. Tito, e falando um pouquinho do mercado, teu mercado em si aí, né? Quando a gente fala em importação, lúpulo, né? Como tá esse cenário lá fora, né? Falando da Alemanha, enfim, falando dos Estados Unidos, de que forma está isso, assim, a produção em si, tem algum impacto na produção? Os produtores estão sendo impactados? Cara, houve um impacto maior na Europa do que nos Estados Unidos, porque na época em que surgiram as restrições de movimentação de pessoas, era bem o momento onde chegava a mão de obra do leste europeu para a região de Hallertau para fazer um trabalho manual no campo, que basicamente é o treinamento da planta do lúpulo para ela subir nas treliças. Uhum. E esse pessoal não veio, cara. Então, esse pessoal foi proibido de entrar na Alemanha. Então, havia um enorme medo de que isso tivesse um impacto absurdo na produtividade da safra. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, legiões de funcionários da indústria, da Audi, por exemplo, foram dispensados temporariamente ou definitivamente. E esse pessoal foi para os campos da região de Hallertau fazer serviço. Então, por causa disso, não teremos problema na safra, por enquanto, né? Tem ainda que ver, a gente está acompanhando os relatórios de safra em relação ao clima, a pluviometria, a temperatura. Nos últimos anos foram anos muito secos, de temperaturas muito altas, isso impactou muito a produtividade, isso que fez com que os estoques de lúpulo baixassem muito nos últimos anos. Os estoques globais de alfa-ácido, né? Eles baixaram muito, isso que acaba amortecendo qualquer falta de lúpulo no mercado, né? Então,
Por enquanto vai ser uma safra normal, mediana. Não, a gente não vai ter esse problema da falta de mão de obra nesse momento da desenvolvimento da planta. Uhum. E em relação a malte e fermento, tranquilo, Tito. O mercado está volátil, sabe? Fermento, de certa forma, é mais tranquilo, porque não é um produto que sai da terra, como o malte, como o lúpulo, né? O malte está com o mercado bastante volátil. Tem commodity que o preço subiu bastante, tem commodity que o preço baixou. Tá difícil de entender algumas coisas em relação a isso. Mas é isso aí, cara. Tá turbulento para todo mundo, sabe? Tá turbulento para todo mundo. Uhum. Em relação a possibilidade de faltar, tipo, de faltar insumo, tu tem um time aí, né? Lead time é difícil acomodar, né? Tu tá importando, enfim, conta um pouquinho para nós um pouco essa ginástica aí, né? Tipo, como prever esse mercado, né? O que que vai acontecer daqui para frente e como a Sim. LME se prepara para isso, né? Tá. Assim, vamos separar então aí os assuntos em função de eventual falta de produto, porque a demanda por um produto específico é muito alta, ou falta por problema de lead time, tá? Uhum. O que que a gente está vendo, tá? Uh, Apesar da pandemia e da redução global da produção de cerveja, lúpulos, os lúpulos mais usados nas receitas de IPA hoje, como Mosaic, Citra, Galaxy, mesmo com a redução da produção de cerveja, vão estar curtos, tá? Sem dúvida, a gente chega no final do ano não tendo um volume significativo desses lúpulos para o mercado do spot, né? Então, esses lúpulos, é impressionante como a demanda é aquecida para eles, como a demanda segue aumentando, a dosagem deles na cerveja em gramas por hectolitro segue aumentando. Então, esses não ficaram longos, né? Isso por questão de variedade, né? Por sobra ou não de algum produto que está muito demandado. Agora, por questão de lead time, isso é uma coisa que nos preocupa muito, especialmente no que diz respeito a maltes especiais, né? A gente tem maltes especiais, porque tem maltes especiais que o malte tem uma característica, né? Ele tem um shelf life menor, né? Então tu não carrega grandes estoques. Alguns maltes especiais que são muito importantes por algumas características que eles conferem à cerveja, eles são insubstituíveis. Só que, de qualquer forma, o volume negociado deles por ano não é muito grande, né? E eles só vêm para o Brasil porque ele vem em importações maiores, que tem Malt Pale, Pilsen, o trigo, né? Então, como a maior parte dos fornecedores de insumos parou muitos processos de importação, porque o fluxo de caixa foi absurdamente impactado para todo mundo, né? Não só porque as vendas pararam, mas porque, num primeiro momento, a adimplência foi um negócio assustador. Assim, terra arrasada total. Então, vai haver, quando acontecer a retomada do mercado, para trazer malte, desde que tu starta a pedida, pelo menos 60 dias, né? Então, assim, se o mercado vai começar uma curva ascendente daqui a 60 dias, é hoje que eu tenho que pedir para ter o lúpulo o malte daqui a 60 dias. Porque, ao contrário do lúpulo, que a gente muitas vezes faz muita ginástica com frete aéreo, que o mercado acaba nem vendo isso acontecer, mas a gente faz para não desabastecer o mercado, o cliente de contrato, no malte isso não tem como acontecer. Entendeu? Não tem como trazer malte com frete aéreo. E mesmo agora, falando em frete aéreo, cara, o preço do frete aéreo foi para as alturas com tudo que está acontecendo, né? Um frete aéreo que era da ordem de $10 o quilo, agora está $25 o quilo. Mais que bom. Bah. Então, as alternativas que a gente tinha para equalizar alguma falta de produto também se limitaram agora, né? Porque qualquer erro de planejamento agora, de programação de estoque, de volume de saída de produto, vai te impactar num custo extra que não cabe na conta. Sem dúvida. Então assim, a gente está presente em um volume bastante grande de cervejarias.
O nosso pessoal de campo da área comercial e técnica está em contato permanente com o mercado para estar toda hora sentindo isso mesmo. Como é que está a recuperação, quando que vai recuperar, vai ser ali na frente, quando vai ser, porque não é para semana que vem que a gente coloca produto no Brasil, né? Uhum. Uhum. Então, E voltando um pouco nessa questão aí de insumos, né, desse teu tempo aí que tu tem para programar isso, tu consegue visualizar aí, justamente já olhando, né, olhando 3 meses, né, 2 meses, né, adiante, quando tu fala em malte, consegue perceber uma mudança de perfil, assim, das cervejas em si, né, isso está sendo impactado para ti também, assim, você tem esse impacto na cervejaria, ou a cervejaria segue em fluxo normal, ou estão migrando para outros estilos, como é que está sendo isso, além dessa situação toda que tu tem de importação aí, tu tem uma mudança de perfil de produção? cara, assim, eu acho que isso sempre foi uma coisa muito dinâmica no ramo artesanal. A gente tinha correndo nessa corrida as IPAs e suas correlatas, né, em uma rota ascendente, né, e tu tinha flutuações de todos os outros estilos, mudando esse mix ao longo do tempo em função de algum fator, né. Eu não acho que o momento que a gente está passando da pandemia tenha mudado o mix por causa dele em si, né. A gente sente que o share de IPAs e suas primas está mais estabilizado, não está crescendo permanentemente como vinha crescendo, né? Mas eu não vejo uma alteração no mix por conta disso ou algo assim. Uhum. O cervejeiro vai se falar muito do pagar a conta, né? Tipo, do estilo que paga a conta, né? Então, em alguns momentos eu vi algumas conversas assim, né? Tipo, não, olha só, vamos fazer outros estilos aí que tem mais volume de venda para pagar a operação, né? Então, Sim, isso sim. não, Não, acho eu que não é acho, algo que... eu acho que isso acontece e acontece cada vez mais sempre que a cervejaria chega no departamento volume de produção, um determinado volume de produção mensal. O que eu quero dizer é que isso não aconteceu por causa da pandemia. Isso é um movimento natural que a gente vê todas as cervejarias que expandem num dado momento, elas vão querer ter uma cerveja, uma Pilsen puro malte de qualidade, para atacar um mercado que gosta de tomar Pilsen, né? Então isso é natural e isso sempre existiu. Eu não acho que isso está acontecendo mais agora. Uhum, uhum. Mas sim, o share de cerveja lager no Brasil vem aumentando desde o início de 2019, sem dúvida. Desde o início de 2019 para ti, Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Uhum, uhum. Ah. Tá. Por isso que eu digo, e isso acontece permanentemente e não é por causa da pandemia. Uhum, sim, teoricamente é quase uma curva aí de tendência mesmo, né? Sim, Da- é. certo? Falaste das IPAs, sours, como é que tem sentido aí, Tito? Como é que tem a Cara, evolução? eu acho que é um estilo que ela é bem adequada para o nosso clima, né? Eu acho que foi muito legal o que aconteceu da gente ter homologado a Catarina Saba, né? Mas que parece que já se estabilizou o share dela. Assim. Eu não Uhum, vejo um crescimento astronômico nela e um volume tão grande desse estilo de cerveja. Mas com certeza é uma cerveja que tem seu espaço, conquistou seu espaço e vai ficar por muito tempo. uhum, certo. Ah. Muito falou, né, essa questão do estilo nacional, né? Tipo, da identidade nacional, né? Qual é a tua opinião em relação a isso? Por qual caminho que tu acha que vai algo nesse sentido aí, né? Além da Cara, eu questão. acho que o caminho é o consumidor que manda, cara. Eu acho que o que o paladar do consumidor definir que é o que ele mais quer tomar por mais tempo é o caminho que a gente deve seguir, cara. Eu acho que Sour beleza, é uma cerveja refrescante. Eu também acho que, por exemplo, Session IPA é um baita estilo para o Brasil, né? Uma cerveja frutada com bastante aroma, leve,
Eu acho que é um estilo que num país como o nosso, especialmente mais ao norte, tem muito potencial. Mas em relação ao estilo nacional, cara, eu acho que isso não, eu acho que esse rótulo de estilo nacional não tem muito sentido prático, cara. Eu acho que todo mundo tem que fazer o que o seu mercado pede mais. Ponto. Uhum, uhum. Atender o consumidor, né, Tito? É isso É aí. o seu público, né? É isso aí. Uhum. Atender a locomotiva. Falando um pouquinho em questão nacional, aí, Tito, pode um pouquinho também, eu queria a tua opinião e entender como é que tu tá vendo isso, que é a questão do lucro nacional, né? Que tem um pouco aí, tem algumas iniciativas, enfim, aí, né, na Santa Catarina, no Rio. Qual é a tua percepção olhando para esse movimento que está acontecendo? O que tu imagina assim a longo prazo aí, Tito? Cara, assim, eu tive pouco contato com esse produto. Alguns produtores entraram em contato conosco para ver o nosso interesse, né? Só que a gente já visitou a estrutura de produção de lúpulo tanto nos Estados Unidos quanto, né, na Alemanha, e é uma infraestrutura brutal necessária para manter tudo rodando, né? Tanto na fazenda quanto em fábrica. Então eu acho que até o ponto do Brasil atingir essa escala na produção de lúpulo, se é que isso é agronomicamente viável, né, vai demorar um tempo. E nesse tempo, eu acho que a melhor esperança que esses produtores de lúpulo têm é fazer um trabalho muito legal, que é vender fresh hops naqueles 15 dias de colheita e fazer grandes eventos de fresh hops na sua região, né? Eu acho que isso pode ser muito legal para a cultura cervejeira brasileira, né? O problema é que isso vai estar limitado a uma janela de tempo no ano bastante curta, de 15 a 30 dias no máximo, né? Mas que se for explorado dessa forma, com esses fresh hop festivals que a gente vê em vários lugares do mundo, os produtores de lúpulo, eu acho que isso pode ser muito legal para nossa cultura e para nossa indústria cervejeira. Uhum, uhum. Então algo vamos lá, como é que o Brasil buscar aí, talvez, não diria sustentabilidade, mas enfim, você ter volume realmente expressivo aí, claro que existe uma caminhada longa aí, Tito, olhando o que tua experiência aí. Muito longa, muito longa, muito longa. É. É. Assim, agronomicamente falando, o lúpulo, ele se diz que ele deve ser produzido acima de uma latitude de 40 graus, que é basicamente a fronteira norte dos Estados Unidos, a parte da Alemanha, ou então a faixa da Patagônia ali, na altura de Bariloche, ou então Nova Zelândia, do outro lado, né? Ali que tu vai ter uma insolação tão intensa nos meses de verão que vai permitir que a planta cresça com o vigor que ela tem que crescer para concentrar níveis de óleo e alfa-ácidos que sejam industrialmente interessantes. E a gente está longe dessa latitude, né? Uhum. Então, tem que ser desenvolvido variedades específicas para o Brasil que não tenham esse requerimento tão grande de sol e tem que ter uma massa crítica enorme para gerar o investimento necessário em secadores, peletizadores, colheita mecanizada, porque a gente vê isso porque cada expansão da produção de lúpulo no exterior, seja Estados Unidos, seja Austrália, seja Alemanha, cara, envolve muita reflexão e muito business plan, porque o investimento para expandir uma capacidade industrial de processamento existente é brutal. Tá? Então, é por isso que eu digo que a gente vê que eu acho que existe um mercado para isso que é interessante, que é esse mercado de festivais de lúpulo fresco, de fresh ale festival, essas coisas que existem lá fora. Uhum. E a dificuldade disso é que está restrita a uma janela no ano muito curta de venda de produto, né? Uhum. Oi, cortou, Fabrício? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Tu falava aí Perdão. na questão do
de festivais, né? Então, de não ter escala, é essa a tua fala, né? A dificuldade é chegar nesse ponto de ter escala, para conseguir pelletizar aqui. Certo, claro. Tito, mudando um pouquinho de assunto e saindo um pouquinho dessa questão do nacional e indo para o lado da tecnologia, né? Que falaste aí algumas coisas de tecnologia. Isso também se faz muito necessário hoje na cerveja em si, né? Na tua operação, né? Eu tive o prazer de conhecer aí a tua operação, né? Eu queria que me falasse um pouquinho em relação a isso, né? Esse trabalho todo que envolve importação de lúpulo, manuseio dos insumos, enfim, contasse um pouquinho para nós como se dá isso, né? Tipo, que é todo um trabalho bem específico aí, né? Sim. Não, a LNF, ela tem um background realmente de indústria de alimentos, né? Então, logo que a gente começou a manipular lúpulo, porque se faz necessário o fracionamento para a gente entender o mercado de homebrew shops e de cervejarias menores, né? O pessoal, não é que o pessoal não quer trabalhar com embalagem de 20 quilos, mas é que uma embalagem de 20 quilos dura muito tempo. E o lúpulo é um produto muito sensível à temperatura, oxigênio e luz. Então, se tu abre uma embalagem de 20 quilos, tu fecha ela e tu abre ela, tu fecha ela, e tu vai terminar ela em 2 meses, em 3 meses, a cerveja que tu fizer no segundo lote já não é a mesma que tu fez no primeiro lote, né? Então, desde o começo, a gente entendeu que a gente deveria fracionar lúpulo como uma forma de prestar um serviço para o mercado, de entregar sempre o lúpulo fresco, estando ele dentro da casa do cliente. Então, o lúpulo da LNF, ele sai das câmaras frias da Haas e da Barth, na Alemanha, né? E nos Estados Unidos e na Austrália, que são setadas a 2 a 5 graus, eles entram nos nossos containers entre 2 a 5 graus e vem para a nossa câmara fria a 2 a 5 graus. O lúpulo que é fracionado também numa sala refrigerada, com umidade controlada, de forma totalmente automatizada, com injeção total de nitrogênio, de forma que os níveis de oxigênio dentro da embalagem são insignificantes. Então, o cara que recebe um pacotinho na sua casa de 50 gramas para fazer cerveja caseira na sua panela de 20 litros, recebe um lúpulo com exatamente a mesma quantidade que uma grande cervejaria que usa embalagem original está recebendo. Tá? Então, é necessário todo esse cuidado para isso. A gente também, desde que começou esse processo no Brasil, anos atrás, a gente se certificou pelo sistema BPF, de Boas Práticas de Fabricação, e está encaminhado agora a certificação HACCP. Maravilhoso, né? Tipo, o que vocês têm aí é realmente fantástico, né? Tipo, tive o prazer de conhecer. Falando um pouquinho, tu falou do cervejeiro caseiro, foi um ponto que a gente não abordou aqui, né? Dos brew shops, enfim. Esse mercado sentiu ou ele seguiu? Como é que foi a curva dele aí, né? Cara, ele sentiu muito menos que as cervejarias. Muito menos. Se as cervejarias chegaram a um patamar de 10, 15% de atividade no mês de abril, as brew shops caíram para 70%, 80%. Muita gente, eu acho, que teve que fazer quarentena e ficar em casa fez cerveja. Então, o pessoal de brew shop deu seu jeito de entregar produto. Nas primeiras semanas ali de abril, a gente teve algum percalço, porque tinha muita transportadora que não sabia se podia ou não levar carga que não era alimento nem medicamento, né? Então, a gente teve alguns estresses aí. Mas depois que todo mundo entendeu que o Brasil não pode parar, né? Isso é uma doença com um vírus, não é uma guerra nem nada, né? Aí as brew shops deram seu jeito, cara. E impressionante, assim, o impacto nas brew shops foi mínimo. Comparado com cervejarias, quase nada. Desde o início, desde pegando março ali, Abril, pegando abril, que foi o mês do fosso, assim, as 3 primeiras semanas de abril foi um negócio inexplicável, cara. Assim, e 3 semanas é muito tempo, Fabrício. Sabe o que é muito... Tu tá há 20 dias rodando a 10% de atividade e uma inadimplência que tu não sabe explicar e tu, cara, tá tudo perdido aqui, cara. Acabou? Será que teremos uma indústria do outro lado disso aqui? Porque, cara, tu fica pensando, cara, não sei se vai ter uma indústria do outro lado. É complicado, né? Falaste inadimplência pela segunda vez aí, né? Tipo, como é que tá sendo lidar com isso aí, cara? Como é que já tá mudando um pouco esse perfil aí ou...
Cara, a gente está lidando com isso diariamente, sendo parceiro da indústria, cara. Porque não adianta, cara. A gente sabe que uma das grandes vantagens do trabalho no segmento de cerveja artesanal, e a gente tem essa experiência em outras indústrias, é que em cervejaria artesanal a gente lida com pessoas que ou são os donos da cervejaria ou são muito próximos dos donos, então tu sabe exatamente o que está acontecendo e tu sabe que a índole de todo mundo cara, eles querem honrar os seus compromissos. E quem não tá honrando não é porque tá se aproveitando do momento, é porque tá foda, cara. Então, assim, cara, a gente tá negociando com todo mundo, dando o jeito que dá para dar, entendeu? Sendo o tão flexível que a gente pode ser, mas do nosso lado também não tá fácil, né, cara? A gente tem compromissos que a gente não pode deixar de honrar, né? Então é complicado. Tá? E a questão é que é uma fonte de estresse muito grande, né? A inadimplência. Tipo assim, uma coisa é tu não vender e outra coisa é tu entregar e não receber, né? Porque pro governo, sei lá, os 25% do governo eu pago no final do mês, cara. Entendeu? Cada nota que eu emito, eu gero um passivo de 25%. Foda, né? É muito, é muito. Já, o deles está garantido, né? Tipo, tá reservado. Bah! E eu recebendo ou não, o dele está garantido, cara. E aí de mim não pagar, né? Entendeu? Então é muito tenso isso, cara. É muito tenso. Hoje o que a gente percebe é uma reação, né? Tipo, é uma cadeia, assim, né? As pessoas têm indo negociando, né, com fornecedores, assim, né? Cada um buscando o É. seu Mas do fornecedor. nosso lado a gente tem que entender que, assim, imagina só, se tá difícil pra cervejaria pagar a conta pra mim, imagina o bar pra cervejaria. Então a gente Aí, tem que ter essa noção, né, cara? Que assim, cara, todo mundo vai apertar o cinto, todo mundo vai sair dessa mais pobre, mas, cara, vamos sair dessa. E vamos construir depois que a gente sair. Vamos voltar a construir tudo. Mas até lá, negão, vamos apertar o cinto todo mundo. Porque exatamente. imagina, cara, se tá difícil pra gente, imagina pro bar, que não tem outra coisa senão abrir a porta do bar e esperar que o pessoal entre. A gente enche grau, a gente faz qualquer coisa. Cara, e o bar, cara? É, É brabo, né? muito, Tinha o pessoal muito. do Beer Truck aí, Beer Truck faz evento, faz como, cara? Uhum, uhum. Como é que faz Cara, isso, né? é. Como que faz a roda girar aí, né? Tipo, qual a É, alternativa, né? Caminho, é. né? Pra começar, tem que tomar cerveja na segunda-feira, Fabrício. Agora, final de semana, né, Tito? É, tô brincando. Boa, 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 isso aí. Pois é, Tito, é uma situação delicada aí, né, cara? E tá conseguindo sensibilizar aí teus parceiros também, Tito, olhando para cima da cadeia aí, Bart Haas, enfim. Cara, assim, como tu usou o termo correto ali, cara. A gente trabalha com empresas que são parceiras nossas de longa data. A gente trabalhava com a Bart Haas muito antes da gente começar a trabalhar com cerveja com eles. Em outros segmentos a gente trabalhava com eles, né? Então, assim, cara, eles são... a reação de todos eles supera a nossa expectativa, assim. O suporte que eles dão pra gente nisso tudo. Ao mesmo tempo, a gente faz questão de honrar todos os nossos compromissos pontualmente, porque isso é que faz com que a gente tenha valor para eles como realmente um porto seguro nessa terra chamada Brasil. Né? Mas assim, cara, o suporte deles é extraordinário. Que maravilha. Não, não. Aí sim, né? Aí E se uma coisa consegue. que me impressiona nesses tempos que a gente está vivendo agora mais recentemente, né? Cara, é impressionante. Todo dia eu recebo e-mail de alguém do exterior, porque eu não sei o que está passando na mídia lá fora, mas o pessoal está apavorado com o que está acontecendo no Brasil. Então, então, realmente preocupados e perguntam de nós, perguntam das indústrias, dos clientes, sabe? Uhum. Preocupados com a questão humana mesmo. Sim, sim, Né? tá tudo bem. Tem saúde, tá tudo bem aí, família, É, então. não, e eles sabem, e mais além do ponto de vista só da questão da pandemia, né? Do ponto de vista do sofrimento econômico, cara. Entendeu? Eu vi o boletim Focus dessa semana já prevê uma queda do PIB de quase 7% nesse Vivendo ano. a certo, né? É, Né? Mas é como tu falou, né? Tipo, agora é se abraçar, se juntar aí e olhar no horizonte aí, né? Ver como sair disso e sair todo mundo junto para lá na frente voltar a se construir. reconstruir. É isso aí. E na Refis, meu, como é que tá? Me conta um pouco tu.
Então, a revista é delicado, né, Tito? Bah? Delicado, né? A gente tem um meio impresso aí, né, que hoje praticamente não tem banca de revista, né? Nossa distribuição em banca de revista desde março, final de março ali, né? E a indicação era a não distribuição, né? Quando a gente fala com o DINAP, né? Que é a distribuidora nacional, aí a indicação era não distribuição por inadimplência, por não operação, por vários fatores aí, né? Então, na banca de revista, esquece, né? Bah. É, foi delicado. Algumas empresas também, né, tipo essa questão que tu comentaste, de, não, pô, né, inadimplência, vamos renegociar, ou, né, contrato daqui a pouco, vamos deixar um pouquinho para frente, enfim, então, a gente tem trabalhado muito fortemente no digital, né, tipo, né, tem esse canal digital já há um bom tempo, né, Uhum. então, eu no aplicativo da revista, né, o acesso para o assinante, né, Aham. e o assinante segue, né, a gente tem tentado mobilizar aí o assinante para trazer um pouco desse oxigênio, né? Para a gente poder Sim. superar. A gente vai Não, mas superar a isso, gente vai esperar, sim. sem dúvida. Eu vi que tem alguém aí que perguntou em relação ao impacto nos preços de insumos, né? Assim, de volta àquilo que eu falei no começo da live, né? A gente tem dois impactos, que é a flutuação do preço internacional e a flutuação do câmbio. Cara, o câmbio, teve um dado momento aí que o câmbio do dólar chegou quase a 6, frente a momentos que eu paguei 4 no ano passado. Isso é um aumento de 50%. E isso reflete automaticamente no preço final do insumo. Porque o preço de compra é X dólares por quilo vezes o câmbio. Se tu está multiplicando por 4, é uma coisa. Se tu está multiplicando por 5,2, que é o de hoje, é outra, bem diferente. É quase 20, 30, é quase 30% a mais. Então, assim, a gente vai ter um impacto no preço dos insumos que, por mais que, vamos supor que caísse o preço por quilo do mercado internacional de malte, de levedura, de lúpulo, né? Que a gente não sabe como vai se comportar ainda ao final das contas. Tem que esperar sair a safra. Dificilmente ia ser uma queda de mais de 30%. Então a gente ainda vai ter um efeito cambial complicado. Assim, o efeito cambial e também o efeito cambial que a nossa situação de instabilidade política não ajuda, né? Então a gente ainda tem que navegar uma instabilidade política, né? Então tem que navegar o noticiário local, né? Mas tu tem uma relação contratual, né, com muitas cervejarias. Tu, na verdade, tu trouxe um pouco essa cultura, né, de olhar aí Sim. a médio e longo prazo com as cervejarias, estabelecendo contratos de safra. Uhum. Isso também continua sendo impactado, assim, tipo, é uma flutuação, né, constante, assim, ou não? O que tá contratado a preço fixo em moeda internacional ao câmbio da importação, entendeu? A única variável ali é o câmbio, né? O que está contratado vai ser entregue, vai ser honrado, e a gente tem um histórico muito bom com relação com todos os clientes que a gente faz contrato. Uhum. E aí, em relação a isso, os clientes podem estar tranquilos em relação a isso. Uhum. Uhum. Tá, voltando a essa situação, assim, Tito, isso, de certa forma, não existe preocupação, então, de abastecimento, Não, demanda. não, não. Cara, assim, os valores da LNF continuam os mesmos com pandemia e sem pandemia. E um dos nossos Uhum, valores é a garantia de fornecimento. Então, uhum, quem tem contrato de fornecimento com a gente, cara, não vai ficar sem o produto que for, entendeu? Se por acaso a gente comeu bola e não está na minha câmara fria hoje, o cliente vai ser compensado e vai ser atendido de alguma forma, entendeu? Mas não é o cliente que vai pagar o pato, somos nós. uhum, certo. Tito, buscando um pouquinho essa questão da tecnologia, a gente sempre bateu um papo aí, eu gostaria de trazer a tua opinião em relação à tecnologia na cervejaria, né? Quando a gente olha aí para eficiência, redução de custo, enfim, trazer teu olhar aí de alguém que acompanha, né, as cervejarias lá de fora, e acompanha esse mercado e é comprometido com o mercado também, né? Tipo, sabe da importância disso para o mercado. Qual é a tua percepção, assim, em que nível estamos aí, né, Tito? Onde precisamos melhorar aí quando tu olha para a cervejaria, né? Cara, eu acho que assim, eu acho que a gente está numa evolução constante e, de certa forma, acelerada. Limitada muitas vezes pela dificuldade da gente obter crédito no Brasil, né?
Mas a gente vê que a grande massa de cervejeiros que a gente tem no Brasil é muito curiosa e, e busca inovar e começa a ter um olhar que talvez há 3 anos atrás não era tão presente, que é o da eficiência industrial, de diminuir perdas, né? Então, assim, existe, sem dúvida nenhuma, isso é presente na indústria brasileira. Eu acho que a indústria brasileira está aprendendo que o nosso maior valor tem que ser qualidade, porque o que diferencia o artesanal do que sempre foi o mercado de cerveja é a qualidade organoléptica dela, mas que isso não significa tolerar ineficiências industriais, né? A gente pode ter as duas coisas. Então a gente vê muito investimento em infraestrutura, em tecnologias, inclusive em produtos de lúpulo, que existem para dar eficiência industrial, né? E eu acho que, cara, o Brasil não peca em relação a isso. Eu acho que a gente tem. A gente está construindo toda uma infraestrutura de educação cervejeira muito legal no Brasil, né? Eu acho que tem muitos atores desempenhando um papel fundamental nisso. E, cara, eu acho que é o nosso caminho. A gente está traçando o nosso caminho. Eu não acho que está devagar nem rápido, eu só acho que é o nosso caminho e ele obedece o nosso tempo, entendeu? A nossa maturidade como indústria, como empreendedores, com as nossas dificuldades intrínsecas à obtenção de crédito, ao risco Brasil e ao desafio que é empreender nesse Brasil, né? Uhum. Sem dúvida, Tito, sem dúvida. É Ah, isso aí. Eu vi alguém perguntando sobre o teu catálogo aí, né, Tito? Querendo saber mais informação aí, se quiser, né, comentar um pouquinho aí, né, Tito? Enfim. eu não sei, ele perguntou em relação ao catálogo ou por acaso, É, como a gente estava falando da técnica, a gente tem um guia técnico. Você falou guia técnico por acaso? Não, deixa eu ver aqui. Enfim, a LNF ela lançou no ano passado um guia técnico muito legal, com toda a linha de produtos nossa, com um olhar técnico sobre o fundamento de cada um deles, né? E a gente está trabalhando agora na segunda edição, com algumas atualizações bem interessantes dele. E deve ser lançado em questão de 1 mês, 2 meses agora. isso disponibiliza de que forma, Tito? Cara, isso é um material impresso em gráfica, tem um custo significativo em capa dura, é um material legal para realmente ter na cervejaria, né? É um material de uso de indústria mesmo. E, cara, a gente vende isso subsidiado na LNF para homebrew shops, para nossos clientes. Então é só entrar em contato com a gente, Perfeito. Deixa eu né? tentar se caminhando um pouquinho para o final aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho, Tito, de maneira geral aí, a tua percepção, teu horizonte, o que que tu imagina aí, Tito, que possa vir aí para o mercado cervejeiro? Qual é a tua percepção aí, Tito? Deixa eu comentar. Cara, em primeiro lugar, assim, que eu já apostava nisso lá no começo de maio e agora eu tenho certeza. O pior já passou. Do ponto de vista da nossa economia e da nossa indústria. O pior já passou e foi abril. Não tem como ser pior que abril. Então, assim, quem saiu de abril minimamente cambaleando, organizado e recuperando equilíbrio, não vai piorar. Entendeu? Só tem que agora continuar firme, seguir em linha reta, apertar o cinto, porque a gente está se recuperando, né? A gente vai passar por um período de mandos e desmandos, com razão ou sem razão, acho que não importa. Eu acho que a nossa responsabilidade é tomar todo o cuidado possível com as nossas empresas e com a nossa saúde, entendeu? Mas, cara, assim, eu acho, e eu não sou um cara otimista, assim, mas eu acho que a gente já chega no final do ano no mesmo patamar de 2019. Então, 2020 vai ser uma bosta do ano, sim, mas eu acredito que em 2021 a gente já passou a régua e está de volta em 2019. Uhum. Final de 2020, acredito que tem o mesmo volume aí do finalzinho de 19, que foi o melhor momento aí. Isso aí, isso aí. Janeiro, fevereiro, como é que foi de 2020? Tipo, janeiro, fevereiro, início de março, Cara, hein? foi conforme esperado. Foi em cima da planilha do que a gente esperava, né? Foi legal. Março, assim, em janeiro a gente teve um problema a nível nacional, mas que teve pouco impacto. A gente achou que ia ter bastante impacto, teve pouco impacto.
Até alguém mencionou nos comentários sobre isso. Mas, cara, foi normal, cara. Janeiro, fevereiro foi normal. Março começou a aliviar, a desacelerar. Março já não foi normal. Mas abril, Uhum. cara. Abril foi. Cara, quem saiu de abril cambaleando e tal, recuperando equilíbrio, cara, é só ficar equilibrado que sai dessa. Tem que ter fôlego e tal para chegar até o final do ano. Mas, assim, tá recuperando. Essa recuperação vem se mostrando semana após semana que é sustentável. De novo, apesar dos mandos e desmandos esporádicos, né? Mas, cara, tudo indica que a gente volta ao patamar de 2019, no final do ano, começo do ano que vem. Bom ouvir isso, Tito. É muito bom saber dessa curva aí, principalmente quando a gente fala em uma curva sustentável, né? Acho realmente Sim, bem sim. interessante, né? E isso Não, tu vê nos grandes, pequenos, brew-shops, é mesmo olhar, assim. mesmo olhar. Cara, isso não é por tamanho, cara. É o perfil de quem lidera a operação, entendeu? Uhum. O brasileiro naturalmente é criativo. Cara, o cara que empreende no ramo de cervejaria, o cara é muito criativo. Então a gente dá o nosso jeito. Uhum, exato. Eu tive uma live com o Renato da Dama, né? E ele falava justamente uma questão, né? Tipo, tu falou aqui de apertar o cinto, ajustar, né? Acho que esse é o grande recado aí, né? Para as cervejarias, para todas as situações, né? Fazer alguns ajustes aí, né? Desde eficiência, né? De eficiência energética, né? Produtiva, né? Ajustar um pouco o RH ali, né? Isso. E com esses ajustes consegue encaminhar, né? Tipo, não sei se é a tua percepção aí também, né? A gente tem que ter esses momentos de ajuste, eles são muito delicados e muitas vezes traumáticos. A gente tem que cuidar só para não alterar o nosso DNA. O que é o nosso negócio? Que é fazer cerveja de qualidade. É entregar uma experiência diferente do que a gente estava acostumado e que faça a gente querer voltar a tomar mais daquela cerveja. Então, se a gente não esquecer da qualidade, que é o que a gente vende, a gente tem que ajustar tudo, ser mais eficiente para entregar a mesma coisa. Exatamente, é esse o Né? caminho. Kilton, quer deixar uma mensagem final aí para a gente encerrar aqui? Já estamos quase no finalzinho, enfim, Cara, eu queria só te agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que vieram prestigiar essa live e dizer que a gente está à disposição, cara. Quem quiser entrar em contato com a gente pode fazer direto através do Instagram aqui ou mandar um e-mail para tito@lnf.com.br se alguém ficou com mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente não respondeu nos comentários. E, cara, vamos lá, bola para frente que a gente não tem outra alternativa senão trabalhar e pagar imposto, bicho. Parece que sobra algum, né, Tito? Mas tudo bem, né? É isso aí. Tito, te agradeço muito aí, imensamente por ter aceito esse convite, por compartilhar esse conhecimento com a gente, essas vivências que tu está tendo no mercado aí, estando na ponta, né, entendendo como está sendo essa evolução. Trouxe bons elementos aí, Tito, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então, te agradeço imensamente aí por compartilhar esse conhecimento conosco Ah, essa noite. obrigadão, Fabrício. Valeu, cara. Obrigado. Então, tá bom. Um abração, Tito. Falou, um abraço. Até. Até.